noite a todos. Boa tarde à professora Silvia Hacker, nossa convidada para proferir a palestra da aula inaugural do curso de Gestão e Inovação em Instituições Culturais, realizado pela Associação Brasileira de Gestão Cultural e a Expomos, que está em São Francisco, no momento, nos Estados Unidos. Obrigada pela honra da presença virtual, professora Silvia Hacker, e seja muito bem-vinda. Gostaria de agradecer imensamente a presença para compor a nossa mesa-tela, a presença da professora Cláudia Ramalho, que é gerente executiva de patrocínio e projetos culturais do SESI Departamento Nacional, e a presença do professor Jacques de Oliveira, que é gerente de educação corporativa e executiva da Unindústria, que é a universidade do SESI Departamento Nacional, que nos deram o privilégio também de matricularem 70 funcionários alunos do SESI nesta turma que começa hoje, que juntamente com outros alunos, né, porque o curso é um curso aberto ao público, e que são alunos que também atuam na área cultural do SESI, em museus, teatros, galerias e diversas outras ações culturais. Eu também gostaria de dar as boas-vindas aos 80 alunos que compõem a nossa turma e que seguirão conosco fazendo essa trilha de trocas e aprendizados com nossos referenciais professores em torno de temas candentes e atuais, como a gestão contemporânea de espaços de cultura e de ações culturais, inovação, tecnologia, inclusão cultural, mediação educacional, museus e território. Para dar início, então, à apresentação, eu chamo a professora Cláudia Ramalho para dar as boas-vindas aí à nossa querida turma que começa o curso hoje. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação e uma grande alegria. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não? Então, estão me ouvindo? Bom, é uma grande satisfação e uma grande alegria para nós do SESI. Esse curso tem um importante significado, considerando aí os desafios que nós temos na área de cultura, nos departamentos regionais e especialmente no Departamento Nacional, onde a gente está desenvolvendo o projeto do SESI Lab, que para nós é um marco em todo o processo de gestão cultural. Razão pela qual nós tivemos essa iniciativa de procurar uma instituição que pudesse nos apoiar na preparação dos nossos profissionais para a operação do SESI Lab e também para contribuir com o aprimoramento da nossa atuação nos espaços culturais. Então, a gente hoje está contando com profissionais do Departamento Nacional do SESI, da área de cultura, da área de educação, da área de saúde e segurança na indústria, do SENAI, a gente está contando com as áreas de inovação e tecnologia, educação profissional e tecnológica, de áreas compartilhadas, a gente está contando com representantes da Superintendência Administrativa, Superintendência de Finanças, Diretoria Jurídica e a Superintendência de TI. Para nós, isso é muito importante, porque esse curso ele é um marco referencial para subsidiar a gestão desse importante espaço que reúne arte, ciência e tecnologia. Será um espaço de inovação, um espaço da nossa indústria. Então, nós estamos, assim, muito felizes de poder contar com esses representantes, além também dos departamentos regionais, de representantes dos departamentos regionais da Bahia, do Ceará, do Distrito Federal, do Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul e São Paulo. A gente está, assim, extremamente motivado, eu acho que esse curso é um marco para nós da área de cultura, que passamos a integrar também aí o mapa estratégico da indústria, então isso para nós é um grande desafio em termos de atuar na perspectiva de estar contribuindo com o fortalecimento institucional. Então, a gente agradece muito
e também a ABGC. Temos aí a participação da Silva, da nossa querida Silva, que é a nossa parceira no Exploratório, essa importante instituição de São Francisco, que tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de experiências voltados para a arte, para a ciência e para a tecnologia, e que está sendo uma referência para nós. Eu passo, então, a palavra para o nosso colega Jacques, da Unindústria, e aproveito aqui também para agradecer à Unindústria, que teve um papel importantíssimo no sentido de viabilizar a realização desse curso num espaço tão pequeno de tempo para atender a nossa demanda. Então, muito obrigada e um bom curso a todos. Obrigado, Cláudia. Boa tarde, pessoal. Quero saudar a equipe da ABGC pelo desenho do curso, um curso de mercado com uma abordagem bastante inovadora e que vai atender a demanda das áreas de cultura do SESI e do SESI Lab. Toda a equipe do Departamento Nacional, os 31 profissionais que foram indicados pela equipe do projeto SESI Lab, e boas-vindas aos 39 profissionais dos projetos de cultura do SESI, né, como mencionou aí a Cláudia, nos 15 estados, que possuem desafios importantes na área de cultura e que vão poder fazer um ótimo intercâmbio ao longo desses meses na formação para potencializarem as suas ações e inovação. Essa formação ela é bastante relevante, até porque existem projetos aplicados, né, no momento da inscrição, cada candidato colocou qual que será a sua atuação dentro da parte de cultura do SESI, então é uma oportunidade incrível para que vocês apliquem todo o conhecimento adquirido no curso nos projetos de cultura que vocês possuem em seus estados e a equipe aqui do Nacional para o SESI Lab. Agradeço, por fim, a Cláudia e a sua equipe, que junto com a gente se empenhou aí na viabilização dessa capacitação, e a Maria Valéria, aqui da equipe da Unindústria, que é a líder desse projeto aqui, onde vocês todos podem contar com o auxílio dela, com a ajuda dela no que precisarem. Muito obrigado e um bom curso a todos. Obrigada, agradeço muito também ao SESI, à Unindústria, né, pela oportunidade da BGC, juntamente com a Expomos, podermos desenvolver um curso tão segmentado e, enfim, aberto à inovação de gestores e produtores culturais em todo o território brasileiro. Essa experiência desse curso online, integralmente, dá uma dimensão da gente poder compartilhar experiências múltiplas dos projetos, dos estados, né, com um grupo grande de profissionais e que, se potencializando com esse conhecimento e essas trocas geradas no curso, vão desenvolver no final do curso um projeto final para implementar juntamente com as suas instituições, né, e chefias segmentadas nos estados. Bom, agora eu passo a palavra para a Marinês Mantovani, parceira desse curso, presidente da Expomos, para fazer aí a nossa saudação à palestrante Silvia Hacker. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria falar da minha satisfação desse momento, que esse curso é um sonho muito bem, vamos dizer, muito bem sonhado por todos nós, né? Eu queria agradecer, sem dúvida, a Cláudia Ramalho, que é mentora desse grande projeto e que nos confiou, a BGC e a Expomos, a oportunidade de dialogar com o país todo, que é um privilégio muito grande para todos nós profissionais, né? Agradecer muito à Unindústria, que compartilhou conosco e viabilizou esse sonho, né, em conjunto com a Cláudia Ramalho. E eu queria dizer para vocês que será uma viagem, uma trajetória muito bonita que, sem dúvida, faremos todos juntos, né? A equipe do SESI Lab, querida equipe do SESI Lab, eu queria saudar de forma muito especial, e a todos os departamentos do SESI que têm dialogado conosco ao longo da implantação desse projeto. Por último, queria falar da honra imensa de apresentar a Silvia Hacker, que é uma grande parceira que ilumina esse nosso projeto com todo o time do Exploratório, né?
E queria dizer para vocês que a Silva Hacker é uma bem-sucedida diretora de desenvolvimento e negócios do Exploratório, graduada em zoologia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, com vasta e rica experiência profissional. Ela destaca-se por uma vivência de 10 anos em desenvolvimento de produtos proprietários, programas inovadores e parcerias produtivas para a Nature Company. A partir de 2010, quando ela se vinculou ao Exploratório, transformou um pequeno negócio de fabricação de aparatos expositivos num sistema de colaboração global, com significativa expansão e impacto mundiais, com aprendizados interculturais e lutando sempre por sustentabilidade financeira. Silva e o seu time estão atualmente focados no desenvolvimento de novos modelos de museus dedicados à equidade e sustentabilidade em um mundo pós-pandêmico, enquanto cocriam experiências de aprendizagem extraordinárias com parceiros e suas comunidades. Temos nós aqui no Brasil a felicidade de sermos parceiros do Exploratório nesse momento e temos um prazer enorme de dividir esta exclusividade, vamos dizer assim, que temos vivenciado no projeto do SESI Lab, com todos vocês, representantes do SESI em todo o território nacional. Gostaria também de aproveitar esse momento, não só para apresentar, mas principalmente para agradecer a generosidade da Silva e de toda a equipe do Exploratório, com quem nós temos tido a alegria de contracenar nesse projeto de cocriação do SESI Lab. Tem sido uma oportunidade única de aprendizado e de colaboração ilimitados, né? A BGC e a Expomos, e posso com certeza dizer que toda a equipe também do SESI Lab aqui presente se sentem antecipadamente agradecidas por este momento de troca e de construção conjuntas que certamente a Silva irá nos proporcionar. Eu gostaria muito de desejar à Silva que ela possa voltar outras vezes a colaborar conosco ao longo desse projeto. Um grande abraço, Silva, saudades à distância, e que você tem hoje a palavra. É sua, Silva. Muito obrigada pela gentil apresentação e obrigada a todos vocês por serem parceiros nessa jornada que estamos todos fazendo. Cláudia falou sobre as coisas. É uma grande honra de ser orador aqui e fazer parte desse projeto incrível no Brasil, o SESI Lab e o Exploratório. A equipe do Exploratório está muito grata, não apenas pelo trabalho fantástico que estamos fazendo, mas também pelo grande alinhamento e comprometimento que temos, entendendo o que é necessário no mundo e a gente fazendo isso juntos. Estamos aprendendo tanto quanto compartilhando nessa parceria. Obrigada a todos. Paulo Moll, Cláudia Marinês e a todos no SESI por isso. Eu estou muito honrada e muito animada de fazer parte do projeto. Falando de apresentar, de aprender, como eu falei antes, a gente tem momentos extraordinários sobre o Brasil e temos aqui um co-desenvolvimento de um novo museu. E fazer isso no meio da pandemia, estamos aprendendo, a equipe do Exploratório está aprendendo tanto sobre o Brasil, sobre o que um museu deve ser nesse novo mundo. Também estamos aprendendo sobre nós. Eu quero começar com um convite para cada um de nós pensarmos sobre nossas próprias histórias, imaginando futuro juntos. E nós temos a nossa história de onde nós viemos, e isso será a base de onde estamos. Então, aqui eu estou me imaginando andando numa floresta. Então, essa é uma floresta aqui no norte da Califórnia. Então, o que a gente pensa, assim, quando a gente pensa no Exploratório, a história do Exploratório,
A gente pensa um pouquinho, a gente pensa na fundação, quando falamos de fenômenos naturais. Então, temos aqui a ideia da criação do museu. Quando eu penso sobre a minha própria história, o que conecta a história do exploratório, e quando pensarmos sobre esse curso, podemos pensar como a gente está nisso. Vamos aqui pensar na agenda da minha apresentação. Então, a gente tem a apresentação. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o exploratório aqui. E aqui a gente tem o momento atual, presente, e depois pensando no SESI Lab, que é muito trabalho em desenvolvimento, e depois eu vou terminar com um convite. E aí teremos um tempo para perguntas também. Então, vamos começar com o exploratório, que foi formado ou foi fundado por Oppenheimer, e ele trabalhou com o desenvolvimento da primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. E o resultado dessa experiência, e também começamos aqui no nível nacional, e falou-se também sobre a preocupação com ciência e também a questão da bomba atômica, houve desacordos, houve questões políticas, como hoje Oppenheimer, na verdade, não conseguiu continuar como pesquisador, e aí ele ficou um tempo no Colorado, na sua fazenda, e trabalhou como educador. Dessa experiência, de todas essas experiências, e temos uma nova forma de aprender. Temos educadores, e aí uma experiência e infelizmente estamos tendo corte no som. E aí ele foi para São Francisco em 1965 e ele criou essa estrutura, o Palácio de Artes, e ele criou o exploratório. Aqui é o Museu de Artes Plásticas e vamos falar de pedagogia nesse local. Talvez possamos ir, talvez a outro. Ele era físico e o exploratório é um museu de ciências, é um veículo para os nossos visitantes e estudantes para descobrirem a sua própria forma de atuar, de usar um sistema baseado em perguntas. Desculpem, não, estou ficando aqui meio sensível aqui, desculpem. Essa noção de que o aprendiz deve ter uma possibilidade interdisciplinar. Estamos fazendo, respondendo as próprias perguntas. Então, de certa forma, a ciência se tornou a base. A ciência, temos a beleza da forma nacional, temos também os fenômenos humanos, esses momentos de maravilha, de apreciação extrema, em que as pessoas podem aprender, e esperamos que isso possa ser uma experiência que as pessoas podem ter. Então, só por um minutinho aqui, eu gostaria de compartilhar, devemos pensar como museu, mas como um laboratório, que na verdade é feito pelos públicos, pelos visitantes. Então, temos aqui o nosso trabalho com o SESI Lab, é algo fantástico, a visão, algo que podemos, na verdade, ver essas mudanças.
e essas coisas que vão acontecendo. E temos projetos do SESI-Lab, com colaborações e experiências, e com parceiros e suas comunidades. Do exploratório, a gente lá em 2003, o exploratório mudou do Palácio de Fine Arts para o Pier de São Francisco. Então, mudamos de perto da área do Golden Gate Bridge para a parte do centro. Então, onde tem esse navio, tem 2 piers, e isso é todo o campus do exploratório. Estamos por 2 motivos, para sermos acessíveis a todos os públicos. E aqui é o local central para pessoas usando transportes públicos, podiam chegar muito mais facilmente ao exploratório e também conseguimos ter mais espaço, duplicamos o nosso espaço e assim, ao fazer isso, também ganhamos acesso a novas oportunidades de conteúdo. E aqui são as nossas 4 principais áreas de galerias, aqui física, percepção e tinkering, e é o cerne do exploratório. Aqui temos sistemas vivos, fenômenos humanos e o local, o meio ambiente, o ambiente onde estamos localizados. Aqui nós temos rápidas imagens dentro do exploratório, voltando um pouquinho. Aqui é a principal área de exposição. Aqui são os aparatos expositivos, experiências, e um dos recursos fundamentais dos aparatos expositivos do exploratório, que são feitos para todas as idades, pessoas com todas as formações. Eles são aparatos que aproximam pessoas, que podem ter interação de uma pessoa, várias pessoas. Aqui temos os humanos completam toda a exposição. E aqui não é apenas a questão física, mas aqui a ciência social. E aqui é o nosso observatório, que fica ali no final do pier e para trás da cidade. Aqui temos a Baía de São Francisco e essa intersecção do ambiente construído pelos seres humanos junto com o ambiente da cidade urbano. Falamos também do ambiente natural e conseguimos também exibir as partes externas. Temos aqui alguns aparatos na área externa. Uma coisa importante do exploratório que eu falei antes, que foi fundado como um museu de ciências, arte e percepção humana. Isso aqui é uma obra de arte de Fujiko Nakaya, que é um fantástica artista, provavelmente Marinês certamente deve conhecê-la. Aqui chama-se Fog Bridge, ou seja, ponte de neblina, e transforma completamente aqui a paisagem. Fala um pouquinho do tempo e do que é feita a neblina, que Ruth Asawa, de 1974, temos aqui uma grande história no exploratório de participantes, de artistas participando no nosso museu. Laurie Anderson e a Angélica Das, do Brasil, Terry Jansen e Reggie Watts, também dos Estados Unidos, são aqui uma pequena parcela de artistas, cientistas que achamos que interpretam o mundo de formas importantes, e ter isso como parte do exploratório, como visitantes, como residentes e também como funcionários, tem sido fundamental para a nossa prática pedagógica, como também é para o SESI-Lab. Então, estou falando bastante do exploratório, porque essas ideias têm muito alinhamento, consistência e coesão com o programa do SESI-Lab. Aqui é o nosso programa. Eu vou falar sobre a importância e integração dos aparatos. Aqui, nossos explainers não são cientistas, são universitários ou jovens que são aprendizes e professores e não dão respostas. Eles facilitam aprender também no museu. E falando de programas, aqui é nosso fórum, que mostra engajamentos diferentes de visitantes, como performances, palestras. Aqui alguns exemplos breves, e
saindo do prédio físico do exploratório, a ideia maior do local, isso também em São Francisco, mas é um exemplo do nosso trabalho comunitário, trabalhando com parceiros da comunidade. Aqui temos a Praça das Nações Unidas, fundada pelo National Science Foundation. Aqui temos uma praça que é uma exposição de ciências sociais e refere-se a ver tudo. Eu penso na praça, na frente do edifício, onde o SESI-Lab será. Vocês podem pensar em todas as pessoas que passam por lá. São pessoas aqui em São Francisco, são pessoas sem teto, o prefeito, funcionários da prefeitura, profissionais, famílias que vivem em sistemas habitacionais e pessoas não interagem. Esses aparatos são feitos para interromperem esse fluxo e criar pontos de conexão. E a facilitação foi feita por um dos grupos comunitários que antes eram prisioneiros. Eu queria destacar essa exposição, que na verdade ela se encaixa tão bem com os objetivos do SESI-Lab. Aqui hoje temos um outro exemplo de programação digital. Hoje estávamos transmitindo alguns dos dados novos que vêm da Myers Perseverance. Estamos trabalhando não apenas dentro do nosso prédio e também na cidade de São Francisco e de forma nacional e até no espaço. Esse é um exemplo de como o exploratório e também o SESI-Lab, ambas as instituições são vistas não apenas como uma coisa de local específico, na verdade são locos onde as coisas vão acontecer, onde haverá grande troca de ideias e conexão, não apenas com o país, mas com todo o mundo e talvez além do mundo. Aqui possamos pular alguns desses, falta porque aqui é o que a gente chama de Tinkering Studio, ou seja, é um programa que tem um espaço físico, mas tem um componente temporário, uma publicação que esperamos seja disponibilizada em português no ano que vem, a The Art of Tinkering, ou seja, a arte de fazer pequenos ajustes, e teremos muitos programas online. Aqui temos exemplo aqui nossa atividade de mídias sociais. Aqui é uma ideia, tem um local físico no exploratório, mas é muito mais do que o local físico. Então, eu imagino que muitas pessoas aqui nesse curso não estão em Brasília, por isso que a ideia do SESI-Lab é muito importante. Isso aqui é um pouquinho o entendimento, aqui uma rápida olhada do exploratório. Vamos falar sobre o presente e onde estamos. Esse é o momento de metamorfose. E há grandes desafios para as instituições culturais no mundo como um todo. Então, vamos resumir algumas das coisas. Algumas das mudanças que estão acontecendo se referem a desafios pré-existentes antes da pandemia, pensando em instituições culturais. São desafios eternos com públicos e podemos agrupá-los talvez numa categoria, seria exclusividade, ou pensando na equidade e inclusão. Os nossos públicos não são tão diversificados como gostaríamos. Como vamos abrir isso de uma forma? E vemos aqui um declínio na visitação. As pessoas pensam nas instituições culturais de uma forma diferente. O mundo mudou tremendamente nos últimos 20 anos. Houve uma mudança para o digital, como as pessoas passam o seu tempo. Isso é um outro grande desafio para o setor cultural. E também na educação, nós somos uma instituição educacional e também cultural. A educação também tem dificuldade de se transformar. Temos um sistema formal de educação que ainda é muito didático e a aprendizagem acontece de tantas formas fora das escolas e buscamos desenvolver o sistema educacional e trabalhar com educadores para fornecer os instrumentos, recursos, porque eles fazem esse trabalho fantástico nas salas de aula e fora, e como podemos fazer mais do que se faz e fazer menos do que nos segura. E temos também uma crise de identidade. Por que os museus são relevantes? Por que eles importam? Como podemos pensar sobre isso no futuro? Pegamos todos esses desafios presentes e depois temos a pandemia da Covid no último ano e acima disso a gente coloca esse despertar de consciência e comprometimento para mudar racismo estrutural e vidas negras importam e
isso tem sido um movimento global. Então, temos esse tempo fantástico dessa cachoeira, dessa maior cascata do mundo no Brasil. Como essa cascata é uma mudança certa, mas onde as instituições de educação estão não apenas uma evolução, mas sim uma metamorfose necessária para lidar com todos esses problemas e novas oportunidades. E o SESI Lab está bem no centro de tudo isso. E a liderança do SESI, essa oportunidade, acho que Paulo Mon diz isso de uma forma linda. Isso é uma oportunidade para novas formas de vermos as coisas, não apenas em Brasília, mas em todo o mundo. Então, vamos falar agora sobre o SESI Lab. Estamos bem aqui com o horário? Sim. Então, nesse projeto, vemos o edifício projetado por Niemeyer, icônico, que foi algo que aconteceu no início do projeto, que foi a migração do local e a mudança da instituição para ser um SESI Lab com aqui uma aparência ou com uma presença muito mais pública. O SESI e o Senai estavam focados mais num trabalho programático, e aí essa oportunidade cresceu, e aí tivemos essa oportunidade magnífica no centro de Brasília, nesse prédio, nesse edifício, tão no centro do mundo, que tem a ver totalmente com o futuro, e isso pôde ser realizado. Então, vamos falar rapidamente sobre a missão. Não vou ler esses slides, aqui temos a versão em português e inglês, a missão e a visão do SESI Lab. Eu vou chamar passes-chave que são alinhadas com o Exploratório, e por isso que temos orgulho de fazer isso. A natureza interdisciplinar, aqui a abordagem criativa, a parte de inspiração para as pessoas agirem no presente e criarem novas possibilidades de futuro. Essa é a missão, e a visão do SESI Lab é ser um agente de inovação e transformação social. Que visão melhor poderíamos ter neste momento? Que trabalho melhor poderíamos fazer juntos? E eu acho que essa aula, essa palestra, o trabalho que vocês já fazem, como fazemos isso juntos? O SESI Lab vai tentar criar mais conexões com a indústria, com as mudanças do mundo e com pessoas, para as pessoas se reunirem no local, no físico, e também na ideia do SESI Lab. E aqui temos essa ilustração linda que mostra como o SESI Lab está no coração de Brasília, que está no coração do Brasil, e esse epicentro, de certa forma, que me lembra do epicentro de São Francisco, quando o Exploratório foi fundado. Tínhamos aqui São Francisco e o Vale do Silício começaram a se desenvolver e gerando tantas mudanças mundiais, e há uma oportunidade para o Brasil e para todos vocês, onde quer que vocês estejam no Brasil, para ser parte de uma nova mudança que está fora de São Francisco. Eu penso nessa imagem, nessa oportunidade, fico tão inspirada. Não é simplesmente construir um prédio lindo e colocar exposições lindas. Que mudanças são feitas, como todos participarão. Vamos falar um pouquinho sobre os principais públicos aqui. Obviamente, a gente está falando de público, como a gente tem a natureza do público em Brasília, temos aqui o governo, os influencers, aqui as famílias e grupos escolares. Isso aqui é uma combinação bastante complicada e fantástica. Temos a parte educativa, que é tão importante, do SESI, professores e também desenvolvedores, profissionais, educadores, indústria, claro, o SESI, Senai, as conexões naturais que já existem, mas as empresas, os centros e institutos de inovação, e a incrível equipe do CNI, do SESI, Senai. Eu não posso falar o suficiente. Cláudia e Maria Inês já falaram, e baseado na minha experiência com essa parceria, essa colaboração, é tão claro que essas pessoas, inclusive todos vocês
que tivemos a oportunidade de conhecer quando pudemos viajar ao Brasil, por isso que acreditamos nesse projeto. Não é por uma palavra ou uma exposição específica, é desse tempo especial, incrível, que todos vocês têm, e agora a Expomas também está acrescentando a isso de uma forma muito importante e maravilhosa. O conceito do SESI Lab, a ideia é que seja um laboratório, nunca terminará, será um projeto constante que vai inspirar maravilha, curiosidade e participação de pessoas com formações diversas que vão experimentar fenômenos de formas novas, expandir seu entendimento e ganhar seu próprio sentido de agência e competência para forjar o futuro. São categorias-chave, são experimentação, descoberta, colaboração, inovação, criatividade e talentos artísticos. Aqui temos os princípios norteadores do projeto, seria que tudo conectado, interconectado, as experiências seriam autênticas e contextualizadas, como parte também da comunidade de Brasília, do Brasil, contextualizado, tropicalizado, e o educando estará sempre no centro, quando a gente fornece o local para eles para explorarem e fazerem suas próprias perguntas de forma social e colaborativa também. Temos 3 galerias que o Exploratório está trabalhando, o Expomos também está trabalhando numa galeria muito interessante, chama Futuro do Trabalho. Aqui temos as 3 galerias Fenômenos no Mundo. Vou dizer que essas declarações ou subtítulos que temos aqui embaixo, isso é o que as pessoas vão ter na galeria Fenômenos no Mundo, que o mundo é interessante e eu posso entendê-lo. O mundo é um local lindo e interessante e eu consigo entendê-lo, posso descobrir, aprender fazendo, que é como o estúdio de tinkering, de criação. Eu posso entender como as coisas são feitas, eu posso fazer as coisas, imaginando futuros. Eu estou criando, forjando o meu próprio futuro. Coletivamente, todos estamos forjando o nosso futuro, estamos fazendo isso juntos. Aqui também falando da importância dos programas educativos, temos aqui o que nós chamamos de explainers, temos eventos públicos e privados, há uma programação muito rica que está sendo desenvolvida coletivamente, não me lembro quantas páginas tem, mas será que uma área de programação muito rica e cada um de vocês participar desses programas. E aqui é uma outra visualização da parte externa. Queria mostrar que, além da parte interna do prédio, temos planos fantásticos para ativação da área externa, que é um aparato expositivo que chamamos de listening vessels. Tudo isso tem a ver com ouvir, não é? Então, aqui temos a oportunidade do SESI Lab. Algumas coisas que eu gostaria de mencionar. Desde o início, o SESI Lab tem sido a respeito de cocriação. Está no DNA dessa instituição, desse local. Então, já está posicionado para o futuro, porque o futuro tem que ser sobre isso. Não pode ser uma pessoa dizendo para as outras pessoas como tem que ser. Temos que fazer todos juntos. Os problemas são grandes e complexos demais para uma pessoa resolver tudo. Como exploratório, é um local físico, mas também uma ideia. É muito simbólico. Isso é mostrado pelo prédio, pela localização e também todas as coisas. Aqui temos essa combinação poderosa da missão, da equipe, essa posição que o SESI Lab tem, é incrível para o futuro. É um laboratório, é um hub. Na verdade, ele não dá resposta, é um local que os departamentos regionais e nacionais podem se reunir, ter uma conversa. Então, as pessoas podem se encontrar com formações diferentes, as pessoas que estão ali na rodoviária nunca visitariam o museu. Como podemos criar um local, uma plataforma para as pessoas interagirem e forjarem um futuro juntas? Como o SESI e Senai já são tão fantásticos e bem estabelecidos no Brasil, vocês têm uma incrível infraestrutura com o SESI e Senai, que todos vocês fazem parte.
Então, o SESI Lab vai simplesmente conectar e amplificar o trabalho fantástico que já está acontecendo, criar um espaço para muitas coisas acontecerem. Essa ideia de acessibilidade e inclusão, que é tão importante para o futuro da humanidade, e o SESI Lab é para todos. E falamos sobre a intersecção de crianças, adultos, do governo, legisladores, das pessoas que estarão também nos ônibus que vão chegar ali na rodoviária. E eu quero dizer que, de certa forma, o exploratório, estamos trabalhando nessas mesmas ideias em São Francisco. Eu acredito que o SESI Lab pode ser um líder do mundo e ser uma evidência de como pode ser tudo isso. E o exploratório, nesse caso, vai estar seguindo. Vamos aprender fazendo parceria, mas da nossa própria forma. Estaremos aqui um pouquinho atrás em São Francisco, porque não temos a mesma infraestrutura e oportunidade que nós vemos em Brasília. Então, para mim é uma honra e eu fico muito animada de fazer parte dessa parceria. Então, aqui uma parte final. Então, depois passamos às perguntas. Os museus se tornaram, de certa forma, mais transacionais. A noção radical aqui é que é um local baseado em relacionamentos, é diversificado pela sua resiliência e também tem como pensar sobre a receita. Precisamos ter uma estratégia diversificada de receita, é uma coisa que temos no exploratório, posso falar mais sobre isso na parte de questões, temos a parte de resiliência e também temos uma receita e muita coisa feita no SESI Lab, um trabalho fantástico para ter aqui também uma carteira de diversificação de receita. Programas de associados também será baseado em relacionamentos, não é apenas sobre patrocínio, é alinhamento, entender como termos objetivos alinhados para programas, identificar parceiros que podem contribuir de forma constante, utilizando a infraestrutura deles, e isso pode ser muito valioso para os parceiros e as pessoas na comunidade. E muito bem, eu aqui vou encerrar com um convite para todos vocês. Então, eu gostaria que cada um de vocês, eu sei que nós falamos muita coisa aqui, eu espero que vocês tenham visto alguma coisa que esteja ecoando em suas mentes. Eu gostaria que cada um de vocês pensassem na sua própria história pessoal, profissional, a equipe da qual vocês fazem parte em Brasília, São Paulo, em outra parte do Brasil, a comunidade onde vocês vivem, talvez seus filhos façam parte de uma escola. Pensem como o SESI Lab, qual é o significado que você pode criar dessa ideia do SESI Lab? Para você, pessoalmente, e para essas comunidades, tanto profissional quanto pessoal. Eu vou compartilhar aqui minhas próprias ideias, e isso está conectado a conversas durante o projeto, mas eu queria dizer que isso vai ser o que você faz dela, vai ser uma incrível plataforma. O meu desejo, minha esperança, meu sonho, eu acho que compartilhamos, muitos de nós que estamos no projeto juntos, que esse lugar seja um local dinâmico, que você tem que visitar, um destino que é um must, você tem que visitar, e que vai estar em eterna mudança. Então, teremos pessoas que serão turistas, pessoas locais que visitaram várias vezes e também pessoas dos departamentos regionais. Haverá programas conjuntos que vocês vão compartilhar seu trabalho e aprender uns dos outros. Será também um recurso valioso para professores inovadores e que vai ajudar ao SESI e o Senai serem reconhecidos como um local que seja um líder em inovação e em que os líderes do futuro sejam criados nos seus trabalhos iniciais aqui com o SESI Lab e para ajudar, colaborar, criar e inovar. E esperamos que seja a primeira instituição deste tipo a ser capaz de receber um grupo tão diversificado de pessoas e estarem conectadas no nível local e nacional de formas tão importantes. E aqui eu tenho algumas perguntas para vocês. Que histórias vocês vão contar desse local fenomenal, desse novo lugar de aprender e ensinar esse SESI Lab? Como você vai se engajar?
o que você vai entender dele? O que ele pode significar para você, para a sua comunidade? Quais podem ser esses efeitos dominó pelo espaço do SESI Lab e o Senai? E, novamente, muito obrigada pela oportunidade de falar aqui. Peço desculpas pelos desafios tecnológicos e obrigada por me deixarem fazer parte desse projeto. E eu estou ansiosa para continuar a trabalhar com todos vocês. É que eu começo, nem é o começo ainda está por vir. Obrigada, eu espero que haja algumas perguntas. Então, muito obrigada, Silva, pela explanação tão motivadora e instigante com relação a perspectivas de futuro, num momento em que o mundo tem essa aceleração de mudanças latentes que já se pronunciavam no início do século XX, mas que com a pandemia se acirraram sobremaneira, e as instituições culturais têm esse desafio, né, de pensarem a história contemporânea presente de uma maneira não linear, de uma maneira multidisciplinar, e acho que a experiência do Exploratorium e do SESI Lab, né, tem esse desafio de pensar os museus, né, quer dizer, para além de seus muros, né, e além de suas fronteiras nacionais, né. Então, eu acho que essa temática, inclusive, ela é bastante transversal no nosso curso, né, Marinês? Nós estamos realmente escalando professores das diversas áreas para trazer atualidades da história presente na perspectiva das instituições culturais, né, no mundo de hoje e no mundo de amanhã. Nós temos aqui, Silva, uma observação e uma pergunta interessante do Luciano Ferraz Cervantes. Ele comenta, assim, que ele achou incrível esse termo que você usou de forjar o futuro, né? E aí ele pediu para você falar algo mais a respeito do que seria forjar esse futuro. Obrigada, é uma ótima pergunta. Nós pensamos no futuro, uma coisa que não está aqui agora, é uma coisa meio obscura, talvez tenhamos algum certo medo em relação ao futuro, talvez a gente tenha motivo por isso, talvez tenhamos algumas esperanças e alguns sonhos também. É uma coisa que é abstrata, a gente não pensa nisso como parte daquilo que fazemos todos os dias. De fato, no futuro, sempre estamos fazendo o futuro. Quando acordamos de manhã e decidimos o que fazer naquele dia. E um dos grandes desafios para os seres humanos, e eu acho que a pandemia ilustra isso e mudança climática, é que a gente trabalha em escalas de tempo, e mesmo pensando também nos aparatos do Exploratorium e que no SESI Lab, trabalhamos numa coisa imediata e numa escala física e de tempo, e o futuro, seja anos ou décadas adiante, de fato, não existem para nós. E talvez pensamos que não temos nada a ver com isso. Talvez outra pessoa vai decidir o que vai acontecer conosco. E seremos impactados e não nos preocupamos com isso. O que estamos dizendo é que todos os momentos estamos decidindo o futuro juntos. Para nós reconhecer isso e olhar para o futuro como uma instituição cultural, um museu, será que ele pode ser um local que as pessoas podem sair das suas fronteiras normais, com quem interagem, a escala de tempo, mesmo física, e pensar e ter uma conversa, desenvolver uma consciência e entendimento de que estamos todos juntos fazendo o futuro juntos e estabelecer alguma intenção em torno disso. Talvez a Marinês possa articular muito melhor isso do que eu estou dizendo, né? Essa é a realidade, estamos constantemente fazendo a realidade, somos todos futuristas, quer saibamos ou não, mas o objetivo, pensando na galeria Imaginando Futuros, é para as pessoas pensarem isso, e entenderem isso, e perceberem, olha, veja só, você de fato está criando o futuro, quando você toma uma decisão sobre a sua vida, todas as coisas que você faz, e como podemos de fato fazer isso juntos.
e de forma intencional com pessoas que têm experiências e formações totalmente diferentes, com pessoas que talvez discordemos, que há uma polarização, temos que descobrir, porque os problemas, desafios, os futuros não serão determinados por uma única coisa, seremos todos nós. Eu espero que essa noção fundamental é que você, de fato, tem esse poder, você tem essa capacidade, você está fazendo isso. É uma ideia, de certa forma, radical, não é? Mas obrigada por perguntar. E eu acho que Frank Oppenheimer, de certa forma, ele se preocupava muito com o futuro, se preocupava com o futuro que existia uma bomba atômica que ele ajudou a criar. E ele queria que houvesse uma sociedade diferente, um engajamento cívico, em todos podemos participar nas decisões e não que o poder de tudo seja mantido por poucas pessoas, assim, digamos, nos bastidores, mas isso está acontecendo nesse momento. Eu espero que os museus e a educação em geral se refiram sempre sobre o empoderamento das pessoas e grupos de pessoas e humanos para transformarem o mundo num mundo melhor e o futuro num futuro melhor. Obrigada, Luciano. Fico curiosa. Será que as pessoas podem falar, Kátia? A gente pode fazer uma pergunta de volta? Então, Silva, as perguntas e a interação, elas são via o chat, né? Então, nós vamos passar para você e ali a nossa interação tem essa mediação, de acordo aí com a limitação da plataforma. Nós temos aqui uma pergunta justamente do Luciano, do Luiz Carlos Beltrão Sabadia, que ele pede se você pode falar um pouco mais sobre a diversificação de receitas do exploratório para além dos patrocínios, como é o sistema de sustentabilidade financeira, né? Então, eu tinha planejado compartilhar um pouquinho mais sobre isso. O exploratório passou por uma transformação. Eu entrei no exploratório, eu fui contratada, de fato, para fazer essa transformação alguns anos antes da nossa mudança. Então, eles tinham aqui a lei dos terços, então, ou seja, receita de contribuição, doações, depois financiamento do governo, que vinha da National Science Foundation, e um terço de receita de vendas de ingressos, na loja, no café, etc. Depois a gente mudar para o Pier São Francisco, a gente mudou o modelo, em vez de ter um terço, temos mais 50% de receita ganha. Temos uma carteira diversificada de atividades para apoiar isso. Uma noção chave de fazer isso é pensar nessas atividades como programas. Há um pouco de... Pode haver, assim, um viés, assim, no mundo de sem fins lucrativos, nos Estados Unidos, e talvez no Brasil, alguns tipos de dinheiro são bons, outros são ruins. Então, há um tipo de noção filosófica aqui. Um colega sempre me diz, tudo é verde. Quando você pensa em relações, o que você tenta conquistar no mundo, e você sabe que financiamento e receita é parte do combustível que você precisa. E se você pensa profundamente sobre equidade, por exemplo, temos modelos transacionais que excluem muitas pessoas. Podem ser excluídas porque não acham que pertence ao museu, temos essa parte, mas uma barreira cultural, e tem uma parte financeira, eles não têm tempo e dinheiro para visitar o museu, e muitas pessoas não têm isso. Então, essa noção de mudar esse modelo não é só para ter mais dinheiro, é só, de fato, conectar fontes diferentes de financiamento que podem apoiar um modelo mais radical e equitativo, e o que conseguimos até agora no exploratório, na mudança para o Pier, nós, de fato, aumentamos a nossa receita de ingressos, porque duplicamos a visitação e também tivemos o grupo que aumentou, de adultos, tivemos um aumento 7 vezes, então aí abrimos para adultos e tivemos uma série de programas que
também conectou as pessoas que trabalhavam nas empresas, por exemplo, Google, Facebook, Apple, Twitter, e isso também houve uma conexão entre os programas no museu, as oportunidades para as pessoas e para as empresas se engajarem com tudo isso, e buscamos uma forma de termos também um engajamento de vários anos, de mais alto nível, parceiros que poderiam contribuir significativamente. Isso foi parte da nossa receita, né? Certamente parte que tínhamos assim um local maior, com mais visitação e também abordando a relação corporativa de forma diferente. Aqui a gente tem outro passo que eu acho que a noção mais radical seria considerar ter um museu que seja gratuito. Ter um museu que seja gratuito, que as pessoas tenham uma opção de doar quando eles visitam. Quando as pessoas visitam de comunidades que são historicamente não visitam, que não são privilegiadas, eles estão doando o seu tempo, esse é o presente que eles nos dão. Então, a pessoas que são ricas e áreas ricas e pessoas talvez não sejam tão ricas e diversificadas. Então, é interessante encontrar um mecanismo de equilíbrio disso, e há várias formas. E também a atividade de colaboração global que estamos fazendo, por exemplo, com o Brasil nesse momento. Então, aumentamos o nosso impacto no mundo e pode ser um programa sustentável, porque encontraremos parceiros e temos uma série de atividades que podemos gerar financiamento suficiente para apoiar esse trabalho. O projeto do SESI Lab é um exemplo fantástico disso. Estamos aprendendo e há uma série de grandes projetos que estão acontecendo no momento. Eu vou falar aqui fontes de receita tradicionais e também novos pensamentos sobre como valorizar o engajamento das pessoas com corporativo também. Muita coisa, muito dinheiro no mundo corporativo. Também o que também vemos é que esse dinheiro pode vir de várias formas. Podemos ter o doador, o fundador da empresa, talvez seja um doador individual, como pessoa física. A empresa pode, por exemplo, alugar o prédio para um evento. Podemos fazer isso várias vezes. Com o Google fazemos isso várias vezes. E pode ser que eles tenham talvez uma fundação sem fins lucrativos que financia pesquisa. E posso dizer, no caso da Google, por exemplo, tudo isso se aplica. Temos doações de pessoas físicas, temos também financiamento ou verbas institucionais e várias coisas que acontecem para as instituições pensarem de uma forma mais holística em termos de relações. É uma grande oportunidade muito interessante para o setor cultural. Sim, nós temos alguns comentários, né? E temos aqui uma pergunta da Maria Valéria Jacques de Medeiros, que é colaboradora do SESI pela Unindústria, a quem, inclusive, eu agradeço muito pela troca, né, muito colaborativa na montagem aí das nossas estruturas de trabalho. E ela faz aqui uma pergunta para você, Silva. Qual a relação do exploratório com as escolas locais? Obrigada por perguntar. O exploratório, de fato, tinha uma escola, na verdade, numa época, nos anos 70, havia uma pequena escola dentro do exploratório, e houve a percepção de que o Frank Oppenheimer teve, que a melhor forma de ter um impacto maior é trabalhar com educadores, professores, porque professores são multiplicadores. Ao longo da carreira, os professores vão interagir com milhares de jovens e ter um impacto de longo prazo. Trabalhar com professores seria uma atividade com maior impacto. Então, o exploratório, nos anos 70, fundou um instituto de formação e de consultas que são parte do exploratório, que estão envolvidas no Distrito Escolar de São Francisco. É difícil achar um professor de ciências que não tenha participado de uma oficina no exploratório, e praticamente todos os alunos do setor público de escolas visitou o exploratório. Por os últimos anos, temos trabalhado no nível estadual, financiamento do estado da Califórnia para trabalhar em todo o estado. Trabalhamos com todos os condados e distritos do estado da Califórnia. 50 mil educadores, algo assim. E aprendemos a fazer muito desse trabalho de forma remota, online, e trabalhamos também com líderes, professores que representam esses distritos. E, além disso, trabalhamos em outras partes do país também. Essa é uma parte muito importante
do exploratório, da receita do exploratório, uma parte muito importante também da receita do SESI Lab, e vocês todos sabem com as fantásticas escolas e educadores que já fazem parte do sistema do SESI. Ter o SESI Lab como recurso em um local em que pode haver um aproveitamento nesse sentido, é uma oportunidade fantástica, e faz parte do programa, muito parte do programa que está sendo trabalhado. Isso, como eu vejo isso como uma parte importante do SESI Lab. Eu espero que vocês também vejam essa oportunidade também do SESI Lab. E a gente, de fato, no exploratório, nós temos educadores que são nossos funcionários, que foram professores, e estão desenvolvendo a programação e também trabalham na área de desenvolvimento profissional. É uma coisa que nós fazemos, com certeza. Ah, maravilha. Nós temos aqui duas perguntas que eu gostaria de passar para... Desculpa interromper. Só um minutinho. Ok. Ok, acho que ela pode continuar. Ela estava com a bateria acabando, mas ela consegue continuar. Ah, que bom. Coisas da tecnologia. Bom, vou passar aqui uma pergunta da professora Carla Nieto Vidal, que pergunta para você o seguinte: Silvia, como o exploratório atua com as suas comunidades? Há programas de co-curadoria, de geração de renda, programas de amigos? Uma ótima pergunta. Começamos a fazer co-curadoria. Duas formas. Temos alguns programas que a gente tem um programa à noite para adultos, agregamos programas de comunidade, fazemos parcerias com organizações que já fazem parte da nossa comunidade. Tem sido, na verdade, a ideia do exploratório para esses locais sentirem que é o local deles, é a casa deles. Eles podem entrar, é uma plataforma muito valiosa, local bom para as pessoas, que ajuda a criar programação muito rica e autêntica para o exploratório. Isso, com nossa programação de adultos, nós temos o mesmo grupo de aparatos e a gente muda um pouquinho e a gente tem parceiros da comunidade que vão à noite, dar uma palestra, mostrar suas obras de arte, testar a sua última versão do Google Cardboard, e tudo isso acontece e muda o tempo todo. E cada vez que você vier ao exploratório, você vai ver uma coisa diferente. Então, temos uma tradição longa com parceiros assim. E também temos exposições. A gente fez uma exposição, chama-se Self-Made, há alguns anos, que era sobre identidade. Tínhamos aqui curadores convidados da comunidade. E isso foi muito poderoso. A gente nunca tinha feito algo assim. E eu acho que foi muito interessante. Um dos desafios de ser uma instituição muito bem estabelecida é que você tem aquela ideia de que você sabe fazer tudo. O valor e o desafio da colaboração é compartilhar esse poder e criar um espaço em que a comunidade sente que não é só eles que sabem, não é assim criar uma exibição e aqui uma vitrine. Se você quiser que você tenha significado para as comunidades que historicamente não visitam a sua instituição, é uma coisa muito significativa quando eles veem as pessoas que conhecem o trabalho que já conhecem, é a sua própria cultura sendo exibida no local e o local aprendendo deles. Eu acho que há um passo radical a se dar. E em termos de financiamento, temos aqui o financiamento corporativo, temos exemplos disso, temos alguns pontos de teste, mas há muito trabalho a se realizar ainda. Temos algumas conversas muito boas sobre oportunidades dentro do SESI Lab, com base nas parcerias que tem na Confederação de Indústria, como isso pode aparecer, porque, de fato, uma das coisas sobre esse momento presente é que essas empresas, muitas estão tendo mais lucro do que jamais tiveram. Então, tem que ser parte da solução. Precisam se apresentar. Se você, SESI Lab ou Exploratório, estão fazendo o trabalho que precisa ser feito para criar essa oportunidade para colaboração e equidade, é um privilégio para essas empresas poderem contribuir e participar e estarem associadas a isso. Acho que essa é a oportunidade que eu vejo e eu estou bastante convencida disso. Não posso falar sobre todas as experiências, porque parte disso é confidencial e acontecendo no momento, mas eu vejo uma oportunidade natural aí. E isso também deve ser verdadeiro no Brasil.
Também podemos ver um pouquinho isso na área política nos Estados Unidos, empresas sendo mais ativistas, mais preocupadas com, por exemplo, questão de eleitores. É uma coisa específica, mas vocês veem as empresas saindo fora um pouquinho da sua orientação tradicional e entrando um pouquinho na área política. Se isso, podemos discutir se isso é positivo ou negativo, mas a gente tem aqui poder concentrado. Vamos ter aqui autoridade e confiança e também permitir que isso aconteça de uma forma que, de fato, sirva ao futuro que queremos ver, e não que seja apenas uma manobra de marketing. Enfim, teríamos muitas perguntas e muitas observações para fazer ainda, mas pelo adiantar da hora, eu vou unir aqui as duas perguntas em uma só, que são perguntas sobre curiosidades, né, na programação. Uma é a pergunta da Denise Terrer, que ela pergunta como vocês fazem atividades para adultos noturnas, né? E a Cris A1 pergunta sobre os projetos de capacitação de professores das escolas. Para a gente finalizar, aí eu passo a palavra para a professora Maria Inês Mantovani Franco. Adoro, sabe, ver que vocês estão fazendo perguntas sobre a programação. Eu adoro. Então, o pessoal do SESI sabe isso. Então, às vezes, as pessoas ficam tão obcecadas com as exposições e a programação é tão importante. Na programação de adultos, é um aspecto fundamental que é simples, mas tem sido tão importante para a programação de adultos. 2/3 dos visitantes do exploratório são adultos, 2/3. 1/3 são crianças e 1/3 dos adultos vêm sem crianças, só adultos, não em grupos familiares. Então, muitas vezes as pessoas acham, só esses lugares são só para crianças. Não é verdade. Então, uma das coisas-chave que fizemos para fazer nossas noites de adultos terem sucesso, vocês têm que ter 18 anos ou mais, então não há crianças. O que vimos é que você pode ter a mesma experiência no museu, e se há crianças presentes, os adultos ficam para trás. Eles deixam as crianças e os adultos agem como adultos. Se você tira as crianças, se elas não estão lá, duas coisas acontecem. Você pode falar sobre coisas mais complicadas, trazer outros programas e parceiros, mas os adultos também ficam mais crianças, se tornam exploradores, e aí eles mergulham na experiência. E aí é uma experiência totalmente diferente. É maravilhoso. É como um clube. E você pode ter também conversas muito profundas e intelectuais. Então, tirando as crianças, tendo esse momento só para adultos, foi um pouquinho... Veja, algumas pessoas falaram, tudo bem, e aí, as crianças não podem vir? O que a gente faz? A gente também serviu bebidas alcoólicas no museu, isso pode violar, talvez, algumas noções antiquadas do que os museus devem ser, mas tem sido algo de grande êxito. Eu diria que o SESI Lab vai ter algum componente desse tipo. E tudo bem, porque você tem todo o tempo para as crianças, mas adultos também precisam de tempo para si. E alguma coisa acontece quando você faz isso. É maravilhoso. Em termos da parte de formação de professores, trabalhamos com professores de várias formas. Há décadas temos esses workshops intensivos, essas oficinas. Eu acho que o SESI está fazendo uma coisa bastante parecida. A Cláudia pode falar sobre isso. Ou seja, usar a arte como uma forma de consulta, como desenvolvimento de professores. A gente tem feito oficinas de 2 tipos, um para ensino fundamental, na base da pergunta, do questionamento, ou seja, não dar as respostas, permitir exploração, e na parte de ensino fundamental 2 e ensino médio, a gente tem aqui mais expertise, e nos 2 casos a gente reconhece que muitos professores não se sentem à vontade com ciências. As pessoas que são educadores podem não ter formação em ciências, às vezes podem se sentir muito intimidados por ciência e matemática. E parte do que acontece nessas oficinas é permitir que os professores brinquem, façam sua própria investigação e suas experiências próprias de questionamento. E muitas estão disponíveis no nosso site. Podem reproduzir essas experiências para os alunos, mas primeiro tem que passar pela experiência. Normalmente fazemos isso
às vezes numa oficina de uma semana, às vezes 2, de 3 a 5 dias. Você tem que criar confiança, e para isso acontecer, você tem que poder levar de volta para a escola. Essas redes de professores se tornam redes profissionais, e os professores mantêm contato uns com os outros e com o exploratório. É assim que temos um grande impacto na retenção de professores. Eu não sei se isso se aplica ao Brasil. Nos Estados Unidos, a gente tinha uma saída de professores muito grande, uma rotatividade. Então, trabalham por 1, 2 anos, depois saem. Então, eles têm uma profissão muito desafiadora. A ideia é que tem uma rede profissional e que tem experiências compartilhadas e podem voltar ao exploratório. Não é uma coisa que acontece uma vez e nunca mais. Eles podem voltar em visitas escolares e também no workshop, num próximo nível, ajudou ao êxito do programa. Isso também, claro, se acumula ao longo do tempo. Então, agora temos muitos anos de professores de ciência e colaboração com professores na área da Bahia, de São Francisco e da Califórnia, que é uma coisa muito rica e fantástica. No caso dos professores, devo dizer também que nós, no início, nós tivemos verba do governo nacional para pagar aos professores para participarem das oficinas. Os professores dos distritos escolares não tinham que encontrar financiamento, nós os pagamos. Isso também foi muito importante, criar uma base. Agora trabalhamos com doadores, temos aqui um financiamento privado, mais do que público, infelizmente, mas é isso. Então, muitas observações, o agradecimento aqui da Maria Valéria Jacques Medeiros, a sua resposta. E agora eu queria passar, então, a palavra para a professora Marinês Mantovani Franco, para suas observações finais, e agradeço muitíssimo a troca, a sua disponibilidade em dividir conosco experiências tão ricas e tão incentivadoras, né? Para que a gente possa também, diante do cenário tão difícil, econômico, político e sanitário que o Brasil vive, mas que a gente possa, enfim, nos inspirar em experiências tão interessantes, né, e que, com certeza, o SESI Lab vai estar aí tropicalizando um pouco, né, essa linda experiência trazida pelo Exploratório. Muito obrigada. Marinês, com você. Bom, querida Silva, Obrigada. Eu só queria dizer rapidamente... Correto. Eu só queria dizer rapidamente, falamos muito sobre o Exploratório, mas eu quero dizer que é sobre o SESI Lab. O SESI Lab vai muito além e acho que vocês têm uma maravilhosa oportunidade. Eu estou tão feliz e empolgada de fazer parte disso. Então, nós vamos aprender muito de vocês, como já estamos. E obrigada, Marinês. Esses pomos têm sido muito importantes nessa jornada para nós. Bom, eu queria dizer, Silva, que agradecemos muito essa fala inspiradora e queríamos fazer um commitment com você. Você fique tranquila que nós vamos, de fato, imaginar futuro juntos durante esse curso. Acho que foi uma semente muito bonita que você deixa conosco nessa primeira aula, e fique tranquila que a Kátia e eu vamos seguir aqui trazendo ótimos professores que possam também inspirar, que sejam transdisciplinares, né, que a gente possa manter essa pauta sempre aberta, e tenho certeza que com essa pluralidade entre os alunos, nós temos alunos de todas as regiões do país, o que é um privilégio imenso, porque o nosso país é realmente um país diverso, rico, que tem a capacidade de imaginar presentes e futuros, né? Então, nós vamos sonhar juntos, vamos pensar em instituições com capacidade transformadoras, né? E vamos também, talvez, precisar de alguns outros insumos do exploratório, que ao longo do caminho nós vamos demandar aí a vocês, né? Com certeza vamos querer trazer o Tom também para fazer um webinário conosco, já conversamos sobre isso, acho que ele pode nos ensinar
bastante também nos inspirar em outros sentidos, né, que nós temos tido essa experiência com ele e gostaríamos de compartilhar com os nossos alunos, né? Então, eu queria só dizer que, de um lado, agradecemos imensamente a Cláudia, que está aqui, né, que é a grande mentora, como eu digo, desse processo, né, ao Paulo Moll, que nos dá as estruturas e nos dá um caminho muito seguro para poder tramitar, né, e para poder dialogar. E, ao mesmo tempo, gostaria de que você levasse o nosso agradecimento a toda a equipe do Exploratório, que tanto tem nos inspirado, né? E para os nossos alunos, eu volto a dizer bem-vindos pelas questões que vocês colocaram, nós já nos sentimos mais ainda estimuladas, né, a refletir, a trazer um caminho, vamos dizer, muito aberto, de muito diálogo, e que vocês possam também trazer as experiências de vocês para enriquecer esse nosso diálogo, né? Essa escuta, nós estamos aqui não só para trazer experiências que possam ser válidas para vocês, mas nós gostaríamos, mais que tudo, também de ouvi-los e ter uma escuta permanente ao longo de todo esse processo. Que a semente que a Silva nos trouxe hoje permaneça conosco e que nós possamos ter bons meses à frente de imaginando futuros conjuntos, tá bem? Uma boa noite a todos e até a próxima aula, que será a minha, com o grande desafio de falar depois da Silva. Obrigada. E amanhã, para os nossos alunos, nós teremos a aula de integração, quando nós três coordenadoras, eu, a Marinês e a Daniela Alfonsi, conversaremos sobre o currículo do curso, a metodologia, teremos uma troca interessante e rica com vocês, tá? Até amanhã, às 18 horas, e quero mais uma vez agradecer a Silva, que fechou, né, essa palestra e iniciou o nosso curso com chave de ouro. Eu não sei se a Cláudia quer finalizar com alguma fala. Cláudia, quer falar alguma coisa? Agradecer muito os alunos por essa participação super inspiradora, que foi liderada aí pela Silva, que colocou uma semente maravilhosa no sentido de trazer essa experiência do exploratório, que para nós na verdade, o principal para nós é a matéria-prima que está subsidiando toda a estruturação do SESI Lab. Muitos desafios no sentido da gente também agregar e trazer o nosso DNA institucional. E esse curso que começa, para nós, tem um importante papel para a gente trocar, para a gente aprender juntos, para a gente conectar e, acima de tudo, a gente poder fazer a diferença. Então, aí, boa sorte para todos nós e um grande beijo a todos e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada a todos.